Ele tinha tudo: ouro nos pulsos, poder nas palavras, e a certeza de que o mundo se dobraria aos seus pés. Ela, só um jardim de ervas, mãos enrugadas e o silêncio de quem já viu o nascimento de 1000 almas. Naquela manhã, ele riu, zombou, chamou-a de bruxa, de atraso, de perigo. Mas não sabia que a terra guarda a memória. E que, um dia, até os reis caem de joelhos diante de quem sabe trazer a vida de volta ao mundo. A vila de Santa Isabel vivia à sombra de duas forças que nunca se tocavam. De um lado, o poder visível, feito de tratores, escrituras e vozes altas. Do outro, o poder silencioso, feito de raízes, sussurros e mãos que sabiam o caminho da vida antes mesmo que ela surgisse. O representante do primeiro era o fazendeiro Alarico Galvão. O da segunda era Dona Amara, a velha parteira. Alarico não apenas desprezava Dona Amara, ele a via como um obstáculo a ser eliminado. Seu sonho era modernizar a vila, trazer progresso, civilização. Em suas reuniões com prefeitos e deputados, chamava os costumes locais de atraso cultural. Dizia que enquanto houvesse mulheres como ela, ensinando rezas em vez de vacinas, a região jamais sairia da miséria. Sua futura esposa, Lívia, formada em medicina em Buenos Aires, compartilhava dessa visão. Juntos, planejavam instalar uma clínica modelo na fazenda, com obstetrícia de ponta, ultrassom 5D e equipe treinada em Genebra. Não haveria espaço para parteiras de beira de rio. Mas o que realmente irritava Alarico não era a ignorância, era a reverência. As pessoas olhavam para Dona Amara como se ela fosse sábia. As mães a chamavam de mãe da vida. As crianças a abraçavam sem medo. Até o padre da igreja velha dizia que Deus fala por boca simples. Isso era intolerável. Para Alarico, respeito só se conquistava com títulos, propriedade e autoridade, não com silêncio e ervas. Foi em plena feira de São João que ele decidiu dar o exemplo. A vila inteira estava reunida na praça, com fogos, comidas típicas e música de rabeca. Dona Amara estava sentada sob uma tenda rústica, oferecendo chás e conselhos, como fazia todos os anos. Alarico chegou com seu carro novo, desceu com passos firmes, diante de todos, arrancou a tenda do chão. As panelas caíram. Os potes de barro se quebraram. O chá de boldo espalhou-se pela terra como sangue. Isso é charlatanismo! Gritou, com a voz ecoando por toda a praça. Essa mulher engana vocês com poções e palavras vazias. Enquanto isso, crianças morrem por falta de vacina, por falta de médico. A multidão ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Dona Amara, com os cabelos brancos soltos e os pés descalços, levantou-se lentamente. Seus olhos, profundos como o poço de mina, fixaram-se nos dele. Não disse nada. Apenas apanhou um pano velho e começou a recolher os cacos. Se você soubesse o que essas palavras vazias curam, disse por fim, com uma calma que gelou até os mais corajosos, não teria coragem de quebrar esses potes. Mas quebre. A terra lembra quem a desrespeita. Alarico riu, alto, como se tivesse vencido uma batalha. Virou-se para a plateia e apontou para ela. Olhem bem. Essa é a cara do atraso. Enquanto vocês a reverenciarem, continuarão pobres, doentes e ignorantes. Minha mulher está grávida, e juro por Deus que meu filho não será tocado por essas mãos sujas. Mãos sujas! A frase ecoou como um estalo. Dona Amara não respondeu. Mas, naquela noite, acendeu 7 velas brancas em frente à sua casa e ficou em silêncio até o amanhecer. Nos meses seguintes, Alarico fez questão de transformar a humilhação em política. Proibiu seus empregados de consultar Dona Amara. Mandou o cartório negar qualquer documento que ela precisasse. Até convenceu o prefeito a suspender a distribuição de cestas básicas para quem apoiava práticas irregulares. A vila, dividida, começou a se afastar dela. Alguns por medo, outros por vergonha. Dona Amara, sozinha, passou a viver quase sem visitas. Só as corujas e os sabiás ainda a procuravam. Lívia, grávida de 7 meses, parecia tranquila. Mas, em noites sem luar, sonhava com um menino coberto por um véu verde, sendo segurado por mãos enrugadas. Ao acordar, sentia uma angústia que nenhum remédio aliviava. Alarico, vendo seu desconforto, redobrou os cuidados.
Contratou uma equipe médica 24 horas. Mandou instalar câmeras no quarto. Comprou aparelhos que monitoravam até os batimentos do feto. Ciência é segurança, repetia. Tradição é sorte. E eu não confio em sorte. Mas a vida, como sempre, tem seu próprio ritmo. Na véspera do parto, uma tempestade histórica cortou a energia de toda a região. A estrada para a cidade desmoronou. O helicóptero não pôde decolar. O médico, apesar de estar na fazenda, estava sem instrumentos, sem luz, sem comunicação. Lívia entrou em trabalho de parto prematuro, com hemorragia. O pânico tomou conta. Foi então que uma das empregadas, contrariando ordens, sussurrou: "Só Dona Amara sabe lidar com parto de risco." Alarico, desesperado, recusou. "Ela é uma bruxa!" gritou. Mas, quando Lívia desmaiou e o batimento cardíaco do bebê sumiu do monitor, ele não teve escolha. Mandou buscá-la. Correndo. Ajoelhado na lama, gritou por ela como um homem que vê o abismo pela primeira vez. Dona Amara chegou calma, com uma cesta simples, um pano limpo e um olhar que dizia: "Eu sabia que você voltaria." Ela entrou. Mandou todos saírem. Fechou a porta. Quando abriu, horas depois, Lívia estava viva. O menino, forte. Mas Alarico, ao tentar se aproximar, ouviu Dona Amara dizer: "Você chamou minhas mãos de sujas. Agora, toque seu filho com as suas e veja se ele chora." Alarico estendeu os braços. O menino, ao senti-los, fechou os olhos e ficou em silêncio. Mas, quando Dona Amara o pegou, ele sorriu. Naquele instante, Alarico soube, estava humilhado. Não por ela, por si mesmo. Nos dias seguintes, Alarico tornou-se um estranho em sua própria casa. Evitava o quarto do bebê. Evitava os olhos de Lívia, que agora o encaravam com uma mistura de decepção e compaixão. Evitava, sobretudo, a lembrança daquela frase, "mãos sujas", porque, ao tentar segurar Tomás, sentia como se suas mãos estivessem, de fato, impuras, não de lama, mas de orgulho. Mas, em vez de se curvar, Alarico escolheu vingar-se com mais humilhação. Se não podia negar o que vira, podia apagar a memória. Assim, convocou uma reunião na prefeitura. Chamou jornalistas, fotógrafos, até um delegado de polícia. Alegou que Dona Amara praticava medicina ilegal, colocava vidas em risco e explorava a ignorância da população. Apresentou provas, fotos antigas, depoimentos manipulados, até um laudo falso de um laboratório que dizia que suas ervas continham substâncias tóxicas. A mídia adorou. A reportagem estampou capas. A bruxa que engana o sertão. Dona Amara foi chamada de fraudadora, perigosa, até de herege por alguns padres mais conservadores. Uma equipe de fiscalização sanitária chegou à vila e lacrou sua casa. Suas ervas foram queimadas em praça pública. Seus potes, esmagados. Até o velho banco de madeira onde ela sentava foi levado como evidência. Dona Amara não resistiu. Não falou. Apenas observou, de longe, com os braços cruzados e os olhos fechados. Quando alguém perguntou se ela não iria se defender, respondeu: "A verdade não precisa de advogado. Ela aparece sozinha. Só demora um pouco." Alarico, embriagado de vitória, deu uma entrevista à rádio local. "Finalmente, a ciência venceu a superstição. Minha família está segura. E esta vila, graças a Deus, caminha para o futuro." Mas o futuro, como sempre, tinha outros planos. Se esta história está tocando algo dentro de você, não deixe que isso se perca. Dê um like agora, inscreva-se no canal Velha Parteira e ative o sininho. Porque o mundo precisa de mais histórias que lembram: a verdadeira força não está no ouro, está no respeito. Alarico via aquilo como progresso, como civilização, como vitória da razão sobre o caos. Mas seu orgulho não se contentava com silêncio. Queria espetáculo. Assim, quando soube que a mulher de um pequeno agricultor da beira do riacho, um dos poucos que não trabalhavam para ele, havia dado à luz em casa com a ajuda de Dona Amara, decidiu dar um exemplo exemplar. Mandou seus homens cercarem a casa do casal no amanhecer. Arrombaram a porta. Arrastaram o recém-nascido de seu berço,
um cesto de palha forrado com retalhos, e o levaram ao hospital, alegando resgate de menor em risco. A mãe, ainda com os seios inchados, foi ameaçada de prisão por omissão de cuidado. Dona Amara, que estava escondida na casa de uma fiel, foi denunciada. 2 policiais a encontraram e a levaram à delegacia. Não foi presa, mas foi interrogada como criminosa. Perguntaram se tinha licença, se vendia remédios, se fazia pacto com entidades. Ela respondeu apenas: "Cuido de quem a vida traz até mim." O delegado riu. "Aqui, quem traz é o Estado. E o Estado não te autorizou." Alarico não apareceu na delegacia. Não precisava. Seu nome era suficiente. Mas, no mesmo dia, mandou imprimir panfletos com a foto de Dona Amara e a frase: "Essa mulher não é parteira. É perigo." Distribuiu nas escolas, nas igrejas, até nas caixas de correio. Ainda assim, ele sentia que faltava algo. Algo que selasse para sempre a derrota dela. Foi então que teve a ideia mais cruel de todas. Na véspera do aniversário de sua esposa, organizou uma grande festa na fazenda. Convidou políticos, jornalistas, empresários. Montou um palco com luzes, música ao vivo, buffet com pratos internacionais. E, no auge da noite, anunciou um presente simbólico para Lívia e para a vila. "Hoje, inauguramos a Clínica da Vida Nova", disse, com pompa, apontando para um prédio branco de 2 andares, recém-construído ao lado da sede. Um centro de saúde moderno, com obstetrícia de ponta, pediatria, até psicologia perinatal. Tudo com profissionais formados, credenciados, civilizados. A plateia aplaudiu. Lívia sorriu, com a mão na barriga. Mas o golpe final veio depois. E, como símbolo do fim dos tempos obscuros, continuou Alarico, com um sorriso frio: "Convidamos a todos para o ato de purificação." Levou os convidados até o Riacho Seco. Lá, em frente à casa lacrada de Dona Amara, seus homens haviam empilhado tudo o que restara: panelas, colchões, ervas secas, livros manuscritos com receitas antigas, até a velha tábua onde ela preparava seus chás. "Isto", disse Alarico, segurando uma tocha, "é o que sobra quando se confunde ignorância com sabedoria." E, diante da vila inteira, atirou fogo na casa de Dona Amara. As chamas subiram rápido, alimentadas pelo vento seco. O cheiro de alecrim, losna e arruda queimando se espalhou como um lamento. Alguns moradores choraram em silêncio. Outros desviaram o olhar. Ninguém ousou falar. Dona Amara, assistindo de longe, escondida atrás de uma cerca de bambu, não chorou. Apenas fechou os olhos e sussurrou uma oração em língua que ninguém mais falava. Alarico, ao voltar para a festa, foi recebido como herói. Abraçado, parabenizado, chamado de pai da modernidade. Bebeu mais do que devia. Dançou com Lívia sob as estrelas. E, ao deitar-se na cama de casal com dossel importado, teve certeza de que havia vencido. Nem sequer sonhou que, naquela mesma noite, o riacho seco parou de correr. Mas isso, ninguém notou. Ninguém, exceto os animais. E os mortos. Enquanto isso, Dona Amara dormiu ao relento, envolta em um xale rasgado, com o cheiro de cinzas na pele. Não pediu ajuda. Não amaldiçoou. Apenas esperou. Porque quem conhece a roda do tempo sabe que o ápice do orgulho é sempre a véspera da queda. Mas Alarico ainda estava longe de cair. Pelo contrário, ele subia. E, nos meses seguintes, sua arrogância atingiria níveis jamais vistos. O inverno chegou a Santa Isabel com um frio que parecia vir de dentro da terra. As folhas caíram cedo. Os riachos secaram mais do que o normal. Até os sabiás, que nunca faltavam, pareciam ter fugido para terras mais brandas. Mas o silêncio mais profundo não vinha da natureza, vinha das pessoas. Desde que a casa de Dona Amara fora queimada e seu nome transformado em sinônimo de perigo, a vila passou a falar em sussurros, como se as palavras pudessem ser usadas contra elas. Foi nesse clima de medo que Clara, filha mais nova de seu Raimundo, o capataz mais antigo e leal de Alarico, descobriu estar grávida. Clara tinha 17 anos, olhos grandes como lua cheia e um jeito tímido que fazia os pássaros pousarem perto dela sem medo. Nunca havia dado trabalho. Estudava à noite, ajudava a mãe nas tarefas da casa e,
Aos domingos, ia à missa com um véu branco que a avó lhe deu. O pai, homem de poucas palavras, orgulhava-se dela como se fosse um tesouro que o mundo não merecia tocar. Mas, quando a barriga começou a crescer, o orgulho se transformou em pânico. O rapaz que a engravidara era de outra fazenda, sumira sem deixar rastro, e Clara, com vergonha, não contou a ninguém, exceto a mãe, que a abraçou e chorou em silêncio. Seu Raimundo, quando soube, ficou mudo por 3 dias. Não gritou. Não bateu. Apenas olhou para a filha com uma tristeza que doía mais do que qualquer punição. Mas o maior medo de todos não era a gravidez. Era o parto. Desde que Alarico proibira Dona Amara e inaugurara a clínica da Vida Nova, todos os nascimentos tinham que ser registrados, monitorados, aprovados. As grávidas eram levadas ao hospital com semanas de antecedência. E, na clínica, diziam os boatos, as mulheres eram tratadas como casos clínicos, não como pessoas. Algumas voltavam sem leite. Outras, com depressão que não passava. Uma até perdeu o bebê por falta de sinal vital detectado tarde. Clara não queria aquilo. Ela lembrava da avó contando como Dona Amara receberá seus tios com mãos quentes e cantos suaves, como se o nascimento fosse uma bênção, não um procedimento. Mas falar em Dona Amara agora era como sussurrar o nome do diabo na igreja. Meses se passaram. Clara evitava sair. Escondia a barriga com vestidos largos. Seu Raimundo, temendo a ira de Alarico, que via qualquer desvio como fraqueza moral, disse à filha: "Você vai ao hospital." Sem discussão. É lei. Mas Clara sabia que, se fosse ao hospital, contariam a Alarico. E ele, em nome da ordem, poderia tomar o bebê. Já havia feito isso com outro caso de mãe solteira, alegou falta de condições e entregou a criança à adoção. Ninguém ousou reclamar. Então, na última lua de inverno, quando as dores começaram, Clara fugiu. Não com mala, nem com plano. Apenas com um pano de algodão, um pote de mel silvestre e o nome de Dona Amara sussurrado como uma oração. Ela caminhou por horas, com os pés descalços sangrando na terra seca, até encontrar a velha parteira escondida numa cabana abandonada de vaqueiro, nos confins da mata. Dona Amara, ao vê-la, não perguntou nada. Apenas a abraçou, como se já esperasse por ela. "A vida te trouxe", disse, com voz calma. "Agora, vamos receber o que veio." Durante 2 dias, Dona Amara cuidou de Clara com ervas, silêncio e presença. Não havia luz elétrica, nem cama de hospital, mas havia paz. Quando o parto chegou, foi suave, como se a criança soubesse que precisava nascer em segredo. Um menino. Pequeno, mas forte. Com os olhos escuros como noite de São João. Dona Amara envolveu-o num pano bordado com fios de algodão tingido de urucum, um tecido que ela guardava havia anos para uma alma que precisasse de proteção. Deu-lhe o nome de Lael, que, em língua antiga, quer dizer pertencente a Deus. Clara, exausta mas radiante, beijou o filho e sussurrou: "Ninguém vai te tirar de mim." Mas o mundo não ouviu. Por quê? Na vila, seu Raimundo estava desesperado. Clara havia sumido. Ele vasculhou tudo, perguntou a todos, mas ninguém sabia. Até que um rapazinho, brincando perto da mata, contou ter visto a moça grávida entrando na cabana do diabo. O rapazinho não sabia o que dizia, mas Alarico soube como usar. Na manhã seguinte, com uma equipe de segurança e um oficial de proteção à infância, comprado com uma doação generosa à prefeitura, Alarico marchou até a cabana. Dona Amara ouviu os passos antes de vê-los. Sabia o que viria. "Esconda-se", disse a Clara, entregando-lhe o menino. "Corra para o riacho. Vá para a casa da tia Joana, na beira da estrada velha." Mas Clara, fraca do parto, tropeçou ao sair. Antes que pudesse correr, Alarico estava diante dela. "Então é verdade", disse, com um sorriso frio. "A bruxa ainda envenena os fracos." Clara caiu de joelhos, segurando o bebê contra o peito. "Por favor, ele é meu, eu juro." Alarico não a olhou. Virou-se para o oficial. "Veja só. Uma menor grávida, escondida com uma curandeira proibida, sem registro, sem assistência médica. O bebê está em risco extremo. Isso é abandono." O oficial,
treinado para ver o que lhe pagavam para ver, assentiu. Vamos levar a criança para proteção temporária. Não! Gritou Clara, agarrando o filho com força. Ele é meu. Eu não o abandonei. Alarico então fez algo que gelou até os homens que o acompanhavam. Arrancou o bebê dos braços dela. Não com violência bruta, mas com a frieza de quem sabe que tem todo o poder. Segurou o recém-nascido como se fosse um objeto de evidência. O menino chorou, mas Alarico não vacilou. Você não sabe cuidar disso, disse, com desdém. Você foi enganada por uma velha que acha que rezas substituem vacinas. Por sorte, o Estado chegou a tempo. Clara desmoronou no chão, uivando como loba ferida. Dona Amara, do lado de dentro da cabana, fechou os olhos. Não saiu. Não gritou. Sabia que, se aparecesse, só pioraria. E, pior que tudo, daria a Alarico a prova que ele queria. O bebê foi levado, registrado como criança resgatada de ambiente de risco. Entregue a um orfanato credenciado em outra cidade. Ninguém mais o veria. Clara foi levada de volta à fazenda, mas não era mais a mesma. Seus olhos perderam o brilho. Seus passos, o rumo. Passava dias sentada sob a figueira, olhando para o horizonte como se esperasse que o filho voltasse voando. Às vezes, falava com ele, como se ele estivesse ali. Outras, chorava sem som, só com os ombros tremendo. Seu Raimundo, devastado, implorou a Alarico. Patrão, pelo amor de Deus, é neto do Senhor em espírito. A menina não fez mal a ninguém. Alarico olhou com frieza. Você devia agradecer. Salvei seu neto da ignorância. Se ela tivesse ficado com aquela bruxa, a criança estaria morta hoje. Ou pior, acreditando em feitiçaria. E, para provar seu ponto, convocou uma reunião na clínica da Vida Nova. Lá, diante de jornalistas, médicos e moradores amedrontados, Alarico contou a história da jovem enganada por práticas obscuras. Mostrou fotos, cuidadosamente editadas, da cabana, das ervas, de Dona Amara de costas, para não ser reconhecida, mas claramente identificada. Disse que o caso era um alerta trágico sobre os perigos da superstição. Enquanto houver gente disposta a substituir ciência por magia, declarou, com a voz firme de um profeta da modernidade, crianças continuarão sendo roubadas de seu futuro. A multidão aplaudiu. Alguns até choraram de gratidão. Lívia, grávida de 8 meses, segurava a mão do marido com orgulho nos olhos. E, naquela noite, Alarico dormiu com a certeza de que havia feito justiça. Ninguém viu Clara, naquela mesma noite, tentando se afogar no riacho seco, agora tão seco que mal cobria seus tornozelos. Ninguém viu Dona Amara, à distância, sussurrando um canto de cura para uma alma que já não ouvia. Ninguém viu, mas a terra viu. E a terra, Rubem, nunca esquece. Mas Alarico ainda não sabia disso. Para ele, o mundo continuava perfeito. Ordenado. Limpado. Seu. Nos meses seguintes, Alarico Galvão atingiu o ápice de seu poder. A Clínica da Vida Nova tornou-se referência regional. Políticos vinham visitá-la como se fosse santuário da civilização. Jornais chamavam Alarico de fazendeiro visionário, pai da saúde rural, até herói moderno do sertão. Ele recebeu uma medalha de honra da Ordem dos Médicos, uma ironia que ninguém ousou notar. Sua esposa, Lívia, deu à luz um menino saudável, em ambiente totalmente controlado, com equipe de elite e parto cesáreo programado, para evitar riscos emocionais, disse o obstetra. O menino, batizado de Felipe, foi registrado no mesmo dia, com certidão emitida na própria clínica. Alarico exibiu as fotos nas redes sociais, o berço de madeira francesa, o enxoval importado, o certificado de nascimento com carimbo oficial. Tudo perfeito. Enquanto isso, Clara desapareceu do mundo dos vivos, sem morrer. Ela ainda respirava, ainda andava, mas sua alma havia partido. Passava os dias sentada na varanda da casa do pai, com um boneco de pano que fez com retalhos, falando com ele como se fosse seu filho. Às vezes, cantava canções de ninar que nunca ouvirá, mas que pareciam vir de algum lugar mais antigo que a memória. Seu Raimundo, desesperado, levou-a a psiquiatras, mas os médicos só diziam trauma agudo
irreversível em alguns casos. Alarico, ao saber, disse a Lívia. É triste, mas previsível. Quem confia em bruxas perde a razão junto com a criança. Ele não sentia pena. Sentia confirmação. Cada caso como o de Clara era mais uma prova de que ele estava certo. E, quanto mais provas surgiam, mais sua autoridade se consolidava. Mas Alarico queria ir além. Queria apagar Dona Amara da memória coletiva. Assim, lançou um projeto chamado Memória Limpa. Mandou recolher todos os objetos antigos da vila que tivessem relação com práticas tradicionais. Panelas de barro, colares de sementes, até os velhos bancos de igreja onde as parteiras costumavam sentar. Tudo foi queimado ou enterrado. Substituiu por móveis modernos, livros didáticos, até cartazes com frases como "Confie na ciência. Sua vida depende disso." Na escola, as crianças passaram a aprender que parteiras eram mulheres pobres que ajudavam no passado, mas hoje são perigosas. Um professor que ousou dizer que algumas sabiam mais que médicos foi demitido no dia seguinte. Dona Amara, entretanto, não sumiu. Ela se tornou fantasma. Dormia em grutas, sob pontes, nas casas de fiéis que a escondiam com medo. Nunca pediu vingança. Nunca amaldiçoou Alarico. Apenas continuava, quando chamada, a ir silenciosa. Presente. Como raiz que não se vê, mas sustenta a árvore. Certa noite, uma mulher do outro lado do riacho, cujo marido fora demitido por questionar ordens, entrou em trabalho de parto com hemorragia. O marido, desesperado, foi até a mata e a encontrou. Dona Amara foi, mesmo sabendo dos riscos. O parto foi difícil. A criança nasceu pálida, quase sem fôlego. Mas Dona Amara, com óleo de copaíba e um canto baixo, trouxe a cor de volta ao seu rosto. Antes de ir embora, a mulher lhe deu um pão de milho e um colar de contas pretas. Obrigada, mãe, disse, com lágrimas nos olhos. Cuide dele com amor, respondeu Dona Amara. O mundo vai tentar tirar isso dele. Mas, dias depois, o marido, com medo de represálias, foi à clínica e denunciou que a criança havia nascido com ajuda ilegal. Não por maldade, por terror. Alarico, ao saber, não puniu a família. Fez pior. Mandou retirar a certidão de nascimento da criança. Disse que, sem nascimento registrado em ambiente legal, a criança não existe para o Estado. Sem registro, não haveria vacina, nem escola, nem direito algum. A família foi forçada a levar o menino ao hospital para reativação de existência, um procedimento caro e humilhante, com entrevistas psicológicas e reeducação da mãe. Dona Amara soube, mas não foi até lá. Só acendeu uma vela preta e ficou em silêncio por 7 noites. Alarico, por sua vez, usou o caso em um discurso na Câmara Municipal. Vejam. Até os próprios beneficiários dessas práticas reconhecem o erro. A ciência não é inimiga da tradição. É sua substituta necessária. Seus apoiadores o ovacionaram. Seus inimigos se calaram. A vila entrou em um sono profundo, onde até os sonhos tinham permissão do fazendeiro. E, nesse sono, Alarico começou a planejar seu próximo passo. Fechar para sempre qualquer brecha onde a sabedoria antiga ainda respirasse. Ele não sabia, e não podia saber, que, enquanto ele apagava o passado, o futuro já estava sendo tecido em silêncio. Por quê, Rubem? Quem nasce no silêncio carrega o grito do mundo inteiro. E Lael, o menino roubado, ainda não havia dado seu primeiro choro verdadeiro. Mas chegaria o dia. O outono chegou a Santa Isabel com folhas secas que rangiam sob os pés como ossos esquecidos. O ar ficou denso, pesado, como se o céu estivesse segurando a respiração. Mas ninguém notou. A vila vivia sob o ritmo imposto por Alarico Galvão. Colheita, reza na igreja nova, reuniões na clínica da vida nova, silêncio absoluto sobre o passado. Até os cães pararam de uivar à noite. Foi nesse clima de aparente ordem que veio a notícia do orfanato São José, na cidade vizinha. Lael, o menino nascido no silêncio, levado à força dos braços de Clara, estava doente. Não de corpo, exatamente. Seu coração batia. Seus pulmões funcionavam. Mas não se alimentava. Não chorava. Não respondia a vozes, nem a toques.
Os médicos chamavam de síndrome de desligamento emocional. Outros, mais cruéis, diziam que era criança morta por dentro. Ele passava os dias deitado num berço branco, com os olhos abertos, fixos no teto, como se estivesse esperando alguém que nunca vinha. O orfanato, temendo responsabilidades, procurou os responsáveis legais pelo resgate da criança. E, claro, o nome de Alarico Galvão apareceu nos arquivos como o herói do caso. Quando soube, Alarico não demonstrou compaixão. Demonstrou oportunidade. Reuniu-se com o diretor do orfanato em seu escritório forrado de couro e madeira de lei. Serviu o uísque importado, sorriu com os olhos frios e disse: "Esse menino é um fardo para vocês. Deixe-me resolver isso com humanidade." O diretor, acostumado a receber doações generosas de Alarico, assentiu. "Mas ele não tem família." "Justamente", interrompeu Alarico. "Por isso, proponho uma adoção imediata. Por um casal de minha confiança. Gente de bem. Ricos. Formados. Sem filhos. Eles já manifestaram interesse em adotar uma criança com história difícil, para dar um novo começo. Na verdade, o casal, donos de uma rede de laboratórios, era um dos principais financiadores da Clínica da Vida Nova. E, em troca da adoção, prometeram a Alarico uma parceria exclusiva para testes clínicos na região. Mas, para que a adoção fosse legal, a origem de Lyle precisava desaparecer. Assim, Alarico mandou seus advogados alterarem os registros. A mãe foi listada como desconhecida, em estado de abandono total. O local de nascimento, como hospital regional. E Dona Amara, nem mencionada, como se nunca tivesse existido. A documentação foi assinada em segredo. Em poucos dias, Lyle seria levado para uma mansão em Curitiba, com babás, terapeutas e um quarto maior que a casa de seu Raimundo inteira. Ninguém mais saberia que ele era filho de Clara, nem que nasceu nos braços de uma parteira proibida. Mas o destino, Rubem, tem ouvidos finos. Porque, na vila, uma das freiras do orfanato, antiga amiga da avó de Clara, soube da adoção iminente. E, movida por uma compaixão que a fé ainda não matara, foi até a fazenda e sussurrou a verdade a seu Raimundo. Seu neto vai ser levado para longe. Para sempre. E ninguém poderá encontrá-lo depois. Seu Raimundo, envelhecido pelo sofrimento, correu até a filha. Clara, que passava os dias sentada sob a figueira com seu boneco de pano, ouviu a notícia e, pela primeira vez em meses, falou com clareza. "Vou trazê-lo de volta." "Como?" perguntou o pai, com a voz trêmula. "Com a única pessoa que sabe chamar uma alma de volta ao corpo." Naquela noite, Clara desapareceu. Não levou comida, nem cobertor. Apenas o colar de contas pretas que Dona Amara havia dado à mãe do menino Lyle antes de ele ser levado. Diziam que aquele colar segurava o fio da vida. Clara acreditava. E, quando a razão falha, a esperança veste roupas de magia. Ela caminhou por 2 dias e 2 noites, seguindo rastros que só o coração vê. Atravessou campos secos, rios rachados, matas onde os bichos não mais cantavam. Até que, ao amanhecer do 3º dia, encontrou o esconderijo de Dona Amara, uma gruta atrás de uma cachoeira seca, coberta por cipós tão densos que pareciam feitos para esconder segredos. Dona Amara estava sentada à entrada, moendo raízes com uma pedra. Não pareceu surpresa. "Você veio buscar o que foi roubado", disse, sem erguer os olhos. "Sim", respondeu Clara, ajoelhando-se. "Mas não é o corpo que foi levado. Foi a alma. Então traga a alma de volta. Isso não se faz com magia, menina. Faz-se com verdade. E verdade dói mais que parto." Clara chorou. Contou tudo: o desespero, a loucura fingida, os dias vazios, os sonhos com o filho chamando por ela em uma língua que ela não entendia. Disse que preferia morrer a viver sabendo que ele estava longe, esquecido, apagado. Dona Amara levantou-se. Olhou para o céu. O sol estava fraco, como se estivesse doente também. Alarico acredita que pode apagar o que não compreende. Mas a vida não se apaga. Só se esquece. E o esquecimento é a pior morte. Ela então entrou na gruta e voltou com um pano antigo, bordado com símbolos que pareciam estrelas. Este pano envolveu seu filho no dia em que nasceu. Ainda guarda seu cheiro,
seu calor, seu nome verdadeiro. Posso usá-lo para encontrá-lo? Não. Mas posso usá-lo para lembrá-lo de quem é. Dona Amara então preparou um chá de raízes amargas, folhas de laranjeira da terra e uma gota de mel de abelha nativa. Deu a Clara e disse: beba, durma, sonhe com ele. E, quando acordar, não fale, apenas escute. Clara bebeu. Deitou-se na terra fria. E, pela primeira vez desde o parto, sonhou com o filho vivo, não chorando, não doente, mas sorrindo, com os braços abertos, chamando-a de mãe em voz clara. Ao acordar, sentiu algo dentro dela que não sentia havia meses: esperança. Mas Dona Amara não prometeu milagres. Vou com você até a cidade, até o orfanato. Mas não entrarei. Só posso preparar o caminho. Quem traz a alma de volta é o amor. E o amor, menina, não se esconde. Assim, as duas partiram. A velha parteira, com seu pano sagrado. A jovem mãe, com seu coração partido, em direção a um sistema que não vê almas, só papéis. Enquanto isso, Alarico, em sua mansão, assinava os últimos papéis da adoção. Naquela noite, brindaria com o casal de Curitiba. E diria, com orgulho: mais uma criança salva da escuridão. Ele não sabia que, naquela mesma noite, a escuridão começaria a olhar de volta. A cidade parecia outra dimensão. Ruas de asfalto quente, carros barulhentos, prédios tão altos que cortavam o céu. Clara, descalça, com os pés feridos e os olhos cheios de medo, segurava a mão de Dona Amara como se fosse a única âncora no mundo. Elas não tinham dinheiro para ônibus, nem documentos para hospedagem. Dormiram sob uma ponte, envoltas em sacos de estopa. Dona Amara não reclamou. Apenas acendeu um pequeno fogo com gravetos e preparou um chá que afastou os insetos e acalmou os sonhos ruins. No dia seguinte, chegaram ao orfanato São José. Era um prédio branco, com grades nas janelas e um portão de ferro que parecia feito para prender, não proteger. Clara tentou entrar. Foi barrada por uma freira severa. Só com autorização judicial, disse, sem olhar em seus olhos: sou a mãe dele. Gritou Clara, com uma força que surpreendeu até a si mesma. Registros dizem que não. E, aqui, registros são lei. Dona Amara, em silêncio, observava. Viu as câmeras. Viu os olhos vazios das crianças atrás das janelas. Viu o esquecimento institucionalizado. Mas não desistiu. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela caminhou até os fundos do orfanato. Sabia que, em qualquer lugar onde há vida, há uma brecha. E encontrou uma janela do berçário entreaberta, por onde o vento entrava. Com movimentos suaves, subiu em um muro baixo, segurando o pano antigo. Não para roubar, para lembrar. Dentro do berçário, Lyle estava deitado, imóvel. Mas, quando Dona Amara se aproximou, seus olhos se moveram. E, pela primeira vez em semanas, piscou. Ela não o tocou. Apenas estendeu o pano perto dele. Murmurou seu nome verdadeiro, Lyle, em língua antiga, a língua que as árvores entendem. Depois, soprou suavemente em sua testa e saiu. No dia seguinte, algo estranho aconteceu. Lyle chorou. Não um choro de dor. Um choro de reconhecimento. As freiras ficaram assustadas. Os médicos vieram correndo. Mas nenhum remédio explicava. Nenhuma teoria bastava. Na mesma manhã, Alarico chegou com o casal de Curitiba para finalizar a adoção. Mas, ao entrar no berçário, viu Lyle nos braços de uma enfermeira, chorando com força, como se estivesse gritando por alguém. Que bom! Disse o marido do casal. Significa que está se recuperando. Sim, respondeu Alarico, mas algo dentro dele vacilou. Porque, no fundo, ele sabia. Ninguém chora assim sem uma razão que vem de antes da vida. Naquela noite, voltando para Santa Isabel, Alarico teve um sonho estranho. Sonhou que estava de joelhos na beira do riacho seco. E Dona Amara, com os cabelos brancos brilhando, dizia: você roubou um nome, mas não pode roubar uma alma. E, ao acordar, sentiu um vazio no peito que nenhum uísque preenchia. Mas ele não cedeu. No dia seguinte, acelerou a adoção. Mandou levar Lyle imediatamente. Clara, ao saber,
correu atrás do carro. Caiu na estrada. Gritou até perder a voz. Dona Amara a encontrou horas depois, coberta de poeira, com os lábios rachados, sussurrando o nome do filho. Ele se foi, disse Clara, com os olhos secos. Não, respondeu Dona Amara. Ele apenas foi levado. Mas quem nasce no silêncio nunca se perde de verdade. E, naquela noite, Dona Amara fez algo que nunca fizera. Escreveu uma carta. Não com palavras, com símbolos, e mandou entregar ao casal de Curitiba, sem nome, sem remetente. Na carta, havia apenas 3 coisas. O nome verdadeiro do menino. Lael. A data exata de seu nascimento. Um desenho simples. Uma mãe de joelhos, com as mãos abertas, sob uma árvore. O casal, inicialmente irritado, guardou a carta. Mas, nas semanas seguintes, começaram a notar que o menino só dormia em paz se estivesse envolto num pano escuro, como se reconhecesse o tecido da alma. E, pouco a pouco, eles começaram a ouvir. Não a Dona Amara, mas a verdade que ela guardava. Enquanto isso, em Santa Isabel, Alarico sentia algo mudando. As colheitas rendiam menos. Seus homens o olhavam de lado. Até Lívia, ao embalar Felipe, sussurrava. Será que fizemos certo? Alarico não respondeu. Mas, pela primeira vez, não teve certeza. E, na mata, Dona Amara acendeu 7 velas. Não de vingança. De esperança. Porque a roda havia começado a girar. E o orgulho, Rubem, sempre cai na própria sombra. Depois que Lael foi levado para Curitiba, Clara parou de ser uma pessoa. Tornou-se um eco. Caminhava pela vila sem olhar para ninguém, os pés descalços marcando o chão como se cada passo fosse uma prece sem palavras. Não falava. Não comia. Bebia apenas quando a sede ameaçava derrubá-la. Seu corpo minguava, mas seus olhos, esses permaneciam vivos, fixos em um ponto além do horizonte, como se seguissem o filho através das nuvens. Seu Raimundo desesperou-se. Levou-a a médicos, a pastores, até a um centro espírita na cidade. Nada a fez voltar. Ela não estava louca. Estava em êxtase de dor, um estado tão puro, tão absoluto, que a razão não tinha mais lugar nela. Só o amor, na forma mais crua que existe, o amor que perdeu seu objeto, mas não se apagou. Dona Amara observava de longe. Não interferia. Sabia que, antes do grito, vem o silêncio total. E Clara estava nele, o silêncio que precede a criação, o mesmo que antecedeu o primeiro sopro do mundo. Até que, numa manhã de neblina fina, Dona Amara foi até ela. Vamos, disse, simplesmente. Clara levantou-se sem hesitar. Como se tivesse esperado por aquelas 2 palavras a vida inteira. As 2 partiram. Não levaram nada. Apenas o pano com o nome de Lael, agora gasto, mas ainda perfumado com o cheiro da terra onde ele nasceu. Caminharam por 3 dias, subindo morros que pareciam costas de gigantes adormecidos, atravessando vales onde o vento sussurrava em línguas esquecidas. Até que, no topo da Serra das Almas, um lugar que nem os caçadores mais corajosos ousavam nomear, Dona Amara parou. Ali, entre 2 pedras negras que se erguiam como portais, havia uma clareira redonda, com um círculo de musgo perfeito. No centro, uma nascente de água clara, tão transparente que parecia feita de ar. Era o lugar do primeiro choro, como chamavam os antigos. Diziam que, quando o mundo era novo, as mães iam até ali para entregar o primeiro grito de seus filhos à terra, e a terra, em troca, prometia nunca esquecê-los. Aqui, disse Dona Amara, o mundo escuta. Clara se ajoelhou na beira da nascente. Olhou para a água. Viu seu rosto, magro, pálido, mas com olhos que brilhavam como brasas sob cinzas. Viu também, por um instante, o rosto de Lael, não como estava agora, em mansões distantes, mas como nasceu, molhado, nu, chorando sob suas mãos. E, pela primeira vez desde que o perderá, falou. Meu filho não tem nome lá onde está. E quem não tem nome, não tem alma. Dona Amara sentou-se ao seu lado. O nome dele está em você. E enquanto você souber, ele existe. Clara fechou os olhos, respirou fundo. E, durante 3 dias, não fez nada além de estar. Não rezou.
Não chorou. Apenas sentiu. Sentiu a dor, sim, mas também sentiu o amor que a dor não conseguiu matar. Sentiu o fio invisível que ainda ligava seu coração ao dele, mesmo através de cidades, leis, mentiras. No quarto dia, ao nascer do sol, Clara levantou-se. Caminhou até o centro do círculo. Abriu os braços. E, com uma voz que saiu não da garganta, mas do ventre da terra, gritou. Não foi um grito de desespero. Foi um ato de presença. Um chamado que atravessou vales, rios, cidades. Um som tão puro que os pássaros pararam de voar, os bichos se aquietaram, e até o vento se curvou para ouvir. Lael! Gritou. Volte para casa. E, naquele exato momento, em Curitiba, um menino, que dormia inquieto em seu berço importado, abriu os olhos. Sentou-se. E, pela primeira vez, falou. Mãe! As babás assustaram-se. O casal correu para o quarto. Mas o menino não olhou para eles. Olhou para a janela, como se visse algo que só ele podia ver. Na mesma hora, em Santa Isabel, o riacho seco havia meses, começou a correr. Água clara, fresca, como se a terra tivesse sido perdoada. Alarico, ao saber, riu. Superstição. Coincidência. Mas, naquela noite, sonhou novamente com Dona Amara. E, dessa vez, ela não falava. Apenas olhava. E, em seu olhar, ele viu seu próprio rosto, vazio, orgulhoso, sozinho. Enquanto isso, Clara, após o grito, caiu de joelhos. Mas não desmaiou. Sorriu. Ele ouviu. Sim, disse Dona Amara. Mas ouvir não basta. Agora, o mundo precisa mudar. E, pela primeira vez, Dona Amara sentiu que não estava mais sozinha. Porque o grito de uma mãe verdadeira não apenas chama o filho, desperta a humanidade. O grito de Clara não ficou na serra. Espalhou-se como semente levada pelo vento. Na vila, as mulheres começaram a sussurrar. As mães, a questionar. Até os homens, envergonhados, baixaram os olhos ao passar pela casa de seu Raimundo. Alguém pintou, à noite, na parede da clínica da Vida Nova, uma frase simples. Mãe chama. Terra escuta. Alarico, furioso, mandou apagar. Mas, no dia seguinte, a frase estava de volta, escrita com carvão, com terra, com sangue de fruta. Era como se a própria vila estivesse se lembrando. Pior, o casal de Curitiba escreveu a Alarico. Não para agradecer. Para questionar. O menino chama por mãe todas as noites. Diz um nome que não é o nosso. Mandamos investigar. Descobrimos a verdade. Não somos os vilões. Fomos usados. Devolveremos a criança à origem. E esperamos que o Senhor, como pai, entenda o que fez. Alarico rasgou a carta. Mas o veneno já estava dentro dele. Sua fazenda começou a ruir por dentro. Trabalhadores pediram demissão. Fornecedores cancelaram contratos. Até Lívia, ao embalar Felipe, perguntou. E se um dia alguém levar nosso filho, acreditando que faz o bem? Alarico não respondeu. Mas, naquela noite, caminhou até o riacho seco, agora com água correndo, e, pela primeira vez, sentou-se sozinho, sem capatazes, sem discurso, sem poder. Foi lá que Dona Amara o encontrou. Ela não veio triunfante. Não veio julgar. Veio oferecer. Você construiu um mundo onde só o que se vê tem valor, disse, sentando-se ao seu lado. Mas o que sustenta a vida é invisível. O nome de uma criança, o toque de uma mãe, o silêncio que precede o grito. Alarico, pela primeira vez, não rebateu. Apenas perguntou. O que eu faço agora? Você não faz. Você desfaz. Desfaz o orgulho. Desfaz a mentira. Desfaz o medo de parecer fraco. Na semana seguinte, algo inimaginável aconteceu. Alarico convocou a vila inteira. Subiu no mesmo palco onde um dia humilhara Dona Amara. Mas, em vez de falar de progresso, pediu perdão. Errei, disse, com a voz trêmula, mas clara. Pensei que ciência fosse superioridade, mas descobri que, sem respeito, até o conhecimento mais avançado é vazio. Devolveu os registros de Lyle. Anulou todas as proibições contra Dona Amara.
Doou terras para a construção de um centro de saberes ancestrais, onde parteiras, curandeiros e guardiões da tradição poderiam ensinar, ao lado dos médicos, não contra eles. E, diante de todos, virou-se para Dona Amara e disse: Ensine-me, não como fazendeiro, como homem. Ela olhou para ele e, com uma ternura que só os que perdoam verdadeiramente conhecem, respondeu: Já estou ensinando. Naquela noite, Lyle foi trazido de volta. Clara, ao vê-lo, não correu. Apenas abriu os braços. E o menino, ao senti-la, chorou, não de tristeza, mas de reconhecimento. Dona Amara envolveu-os no pano antigo. E, sob as estrelas, a vila inteira chorou com eles. Alarico, à distância, observava, não com inveja, com humildade. Por quê, Rubem? A verdadeira redenção não é quando o vilão vira herói. É quando ele deixa de ser vilão e se permite ser humano. E Dona Amara, com seu silêncio, seu perdão e sua sabedoria, não venceu Alarico. Liberou-o. 15 anos haviam passado desde o grito da mãe. Santa Isabel não era mais a vila submissa de antes. As cercas de Alarico tinham caído, não por força, mas por escolha. O riacho seco corria o ano inteiro, e diziam que quem bebia de suas águas sonhava com os próprios ancestrais. A clínica da vida nova ainda existia, mas agora tinha um anexo de barro e taipa, chamado Casa da Parteira, onde mães escolhiam como queriam parir, com ciência, com tradição ou com ambas. Alarico envelhecera com dignidade. Não governava mais. Ajudava, plantava, ou simplesmente caminhava, em silêncio, pela beira do riacho, como quem busca ouvir algo que só a natureza sabe dizer. Lyle cresceu forte, com olhos escuros e uma calma que parecia vir de outro tempo. Clara, agora curandeira aprendiz de Dona Amara, ensinou-lhe que nome é destino, e que o seu, Lyle, pertencente a Deus, carregava a missão de lembrar o mundo do que ele esqueceu, que o nascimento é sagrado, que a dor pode gerar luz e que o perdão não é fraqueza, é coragem de seguir. Um entardecer de primavera, Lyle caminhou até o riacho. Sabia que Alarico costumava ir lá todas as sextas. Não por hábito, por necessidade. O fazendeiro estava sentado numa pedra lisa, os pés na água, os olhos fixos no horizonte. Não se assustou ao ver o rapaz, como se já esperasse por ele. Lyle sentou-se ao seu lado. Não falou por longos minutos. Apenas deixou o silêncio fazer a pergunta mais difícil. Por fim, olhou para Alarico e disse: Por que você fez aquilo? Alarico não desviou o olhar. Não justificou. Não negou. Apenas suspirou, como quem carrega um peso antigo, e respondeu: Por medo. Medo do quê? Medo de não controlar. Medo do que não entendia. Medo de ser fraco. Lyle assentiu. Não com julgamento. Com compreensão. Minha mãe me contou tudo. Como você a humilhou. Como me levou. Como apagou meu nome. Eu sei. Mas ela nunca te odiou. Alarico olhou para ele, surpreso. Por quê? Por quê? Dizia ela. Quem odeia vira prisioneiro. Quem perdoa, voa. Uma lágrima escorreu pela face enrugada do fazendeiro. Mas não era de dor. Era de alívio. Porque, pela primeira vez, ele não precisava se defender. Apenas ser visto. E, naquele instante, Lyle estendeu a mão. Não para acusar. Para conectar. Alarico assegurou. E, juntos, ficaram em silêncio. Dois homens, um passado, uma redenção que não apaga, mas transforma. Naquela mesma noite, Alarico caminhou até a casa da parteira. Dona Amara estava sentada à varanda, fiando linhas de algodão sob a luz de uma vela. Seus cabelos estavam mais brancos, suas mãos mais trêmulas, mas seus olhos, esses ainda guardavam o brilho do primeiro fogo. Ele me perdoou, disse Alarico, parando à entrada. Ele não precisava perdoar, respondeu ela, sem levantar os olhos. Você já estava perdoado desde o dia em que parou de temer. Alarico sentou-se no degrau de madeira. Por tanto tempo, achei que força era domínio. Mas a verdadeira força é saber se curvar. A terra se curva para receber a semente, disse Dona Amara. E só assim a vida nasce. Ficaram em silêncio por um longo tempo. Ouviram os grilos, o riacho,
o vento nas mangueiras. O que acontece agora? Perguntou Alarico. Agora, você vive, não como dono, mas como parte. Ela então entregou-lhe um pequeno pano, o mesmo que envolvera Lyle no dia do nascimento. Guarde isto, não como lembrança do erro, mas como recordação de que ninguém está perdido enquanto houver quem o chame pelo nome verdadeiro. Alarico aceitou o pano com reverência. Abraçou Dona Amara, um gesto simples, mas que selou a roda completa. Dias depois, Lyle partiu para estudar em outra cidade. Mas, antes de ir, plantou uma árvore junto ao riacho, para que todos saibam que, aqui, o silêncio também fala. Clara ficou. Passou a cuidar da casa da parteira, com as mãos da mãe e o coração da avó que nunca teve. E Alarico deixou de ser fazendeiro. Tornou-se guardião. Guardião do riacho. Guardião do nome verdadeiro. Guardião da lição mais antiga de todas, que a redenção não é um fim. É um recomeço que ecoa para sempre. E, em noites de lua cheia, quem passa perto do riacho seco ainda ouve. Não um grito, mas um canto suave, como o de uma velha parteira, ensinando o mundo a nascer de novo,